Olá, estamos aqui mais uma vez para o nosso podcast Uniprocessos. E hoje para a gente falar, né? Chegou a hora, segundo a professora Ticiane me falando aqui, nunca, sempre é hora de imposto de renda, mas nós temos até o próximo mês de maio para entregar o nosso imposto de renda. E nós estamos aqui com as nossas convidadas para falar do nosso núcleo de apoio financeiro. Sabia que você pode ter toda a assessoria da melhor qualidade, com os melhores profissionais e estudantes, para fazer o seu imposto de renda sem gastar nada? Só para o leão. Só para o leão. Vai só para o leão. E para a gente ter esse papo mais do que especial, nós temos aqui a nossa querida professora Ticiane, que está ali, a Ticiana, eu sempre falo todo Ticiana. Mundo troca. Todo mundo. Ticiana, que está à frente do nosso Núcleo de Apoio Financeiro, que é o nosso NAF, né? A gente fala mais NAF, mas é bom a gente falar para explicar para quem está nos ouvindo. E a nossa querida agora egressa, Rayana, mas... Rayana, vai ser sempre nossa aluna, né, professora? Você é nossa aluninha, queridinha. Agora vai ter que vir para pós. Para ela contar essa trajetória, né, Rayana? Você fez a dupla diplomação conosco. Muita gente pergunta, o que é mesmo dupla diplomação? Na verdade, eu entrei na Processos em 2016. Opa! Foi. Deus me deu condições de fazer um curso superior. Eu falei, opa. Aí como que eu fiz? Pesquisei na internet melhores faculdades do DF. Ninguém indicou, não. Eu que fui procurar. Melhores faculdades do DF. E eu olhava a nota do MEC. Isso. E aí eu saí procurando faculdades com notas máximas no MEC. E eu achei Processos, que era a nota máxima em praticamente todos os cursos. Eu falei, opa, essa aqui que eu quero. E aí eu fiz matrícula, comecei com gestão financeira. Na época eu trabalhava numa empresa que eu já trabalhava no setor financeiro, mas eu queria crescer, eu era assim, assistente. Aí depois que eu formei em gestão financeira na Processos, fui promovida e virei gerente financeira, e eu trabalho inclusive hoje como gerente financeira em outra empresa, já mudou, mas aí na empresa que eu estou hoje, eu senti necessidade de aprender contabilidade. Já tinha um pouco de noção por causa da gestão financeira. E aí... Que foram só 2 anos. Só 2 anos. E aí voltei para Processos e concluí contabilidade. Estudei mais 2 anos e concluí contabilidade. E foi excelente. Muito bom, né? Porque você, com 2 anos, você já tem um curso superior que já te coloca no mercado de trabalho uma posição melhor. Para quem quer fazer concurso, já pode fazer concurso, né, de nível superior. E depois é só mais 2. Só mais 2 anos. Para complementar. É maravilhoso isso. Diplomação é muito bom, né? É muito bom, né, professora? Com certeza. Porque é bom a gente pensar na educação como um caminhar, né? Que aí às vezes a pessoa fala, mas eu vou ficar 5 anos, 4 anos. Não. Você vai ficar 2, depois você vai fazer mais 2. Né? Agora mais 1 ano de pós. Mais 1 ano de pós, mas é por partes, que a gente e vai conquistando a escadinha, né? Você vai subindo, conquista... E vai subindo e vai subindo e vai subindo. Bom, você com a aluna aplicada, que eu sei que você é, a gente já conversou aqui antes de começar esse podcast. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência no NAF, no nosso Núcleo de Apoio Financeiro, que na realidade o NAF fica aberto durante o ano todo, porque tem o imposto de renda, né? Tem depois os problemas com o imposto de renda, mas também são atendidas as pessoas que têm MEI, né? Meio ano todo. Né? Meio o ano todo, né? Então, eu queria que você passasse isso e como, assim, como foi para você ter a prática ainda na faculdade. Eu acho que todo aluno que participa do NAF, eu acho que eles falam a mesma coisa no início, foi um divisor de águas, né? A gente sempre escuta isso, porque de fato é. Eu fiz no ano passado, né? Já estava finalizando o último ano da faculdade. Então, eu já sabia algumas coisas, muita coisa já sabia de contabilidade. Inclusive, eu já fazia declaração de imposto de renda. Fazia a minha mesmo, do marido por minha conta. Mas era aquela coisa, até contei para a professora, decoreba.
mandava daquele jeito ali, não entendia por que eu tava mandando. A maioria das pessoas faz isso, não entendia por que eu tava mandando, mas eu tinha que mandar e mandava. E aí, quando eu comecei no NAF, aí eu aprendi. Eu aprendi mesmo. Aí a Tiziana, inclusive, perguntava assim, sempre nas primeiras aulas ela perguntava, alguém já faz declaração? Aí eu faço. Aí ela, mas você faz? Eu falei, eu faço por fazer. Ela, você vai entender o que você faz. E de fato. É o importante. E hoje eu entendo. E nós aprendemos, né? Faz parte do curso, faz parte da graduação. E a prática. Claro. Então, assim, desde que a gente começa o curso, né? Já começa com atendimentos ali e não encerra. E interessante é que mesmo nas férias, tem clientes que ficam nos perguntando, tirando dúvida das coisas. E aí a gente fica perguntando pra professora. E ela responde tudo. Então, o ano todo, não para. É assim, ó, é o ano todo. E aí eu lembro que teve uma época que eu não podia, que eu estava de férias mesmo, assim, até viajando, e eu mandei pra outra aluna. Eu falei, eu não posso te atender agora, que eu tava só com o celular, mas tem essa aluna aqui que ela vai te dar assistência. Porque a gente é uma assessoria mesmo, né? É uma assessoria, não é só uma disciplina que eu tenho que aprender porque é obrigatório, não. A gente aprende mesmo e aprende como passar isso pro cliente de forma que ele entenda mesmo e que ele veja a importância da declaração do imposto de renda. Porque a maioria das pessoas é meio que tipo assim, eu só faço porque eu sou obrigada. Ai, que saco esse negócio de declarar imposto de renda. Eu lembro que eu fiz algumas, Tiziana, que as pessoas não queriam colocar nada, não queriam colocar os bens, nada. Não precisava. Não queria colocar nada. Não, só manda. Aí a gente vai explicar. Isso. Se não coloca nada, o que pode acontecer? Então. Ele vai ter acesso à evolução patrimonial, né? Exatamente. Saber a evolução patrimonial. Porque isso é importante pra gente falar para quem tá ouvindo a gente, porque tem muita gente que faz isso mesmo. Só manda o rendimento. Tem pessoa, Tiziana, que acha que se colocar os bens lá, ela vai pagar imposto, o governo vai. Tem gente que acha isso. E não tem nada a ver. Na verdade, você paga imposto sobre o lucro que você teve no ano. Exatamente. O governo vai calcular o seu lucro. Então, o que é o lucro da pessoa? O que ela recebeu, menos o que ela gastou. Só que nem tudo que ela recebeu paga imposto e nem tudo que ela gastou deduz do imposto. Então, por exemplo, eu gastei no salão de beleza. Eu acho que é uma coisa muito importante, mas muito o governo não entende isso. Devia descontar, eu também acho. Mas o governo não entende que eu posso abater. Ele entende que eu posso abater saúde, educação, previdência privada, previdência oficial, pensão alimentícia e os gastos com os dependentes. Acabou. O resto, para ele, é flu-flu. Eu faço porque eu quero. Então, o fato de eu ter um carro não quer dizer que eu vou pagar imposto. O fato de eu ter uma casa não quer dizer que eu vou pagar imposto. Então, as pessoas não botam os dados achando que vai pagar. Pode ser que a minha casa gere imposto? Pode. Se eu vender essa casa lá na frente com lucro. Mas a gente já dá assessoria. Qual a melhor forma de lançar a casa? Reformou, coloca as informações, tudo bonitinho. Coloca tudo que você gastou, porque depois você vai vender um pouquinho mais o ganho de capital diminui. E aí vai nessa brincadeira. E uma coisa também que é interessante para os ex-alunos é que, por exemplo, o aluno participou do NAF. Ele pegou um cliente ali, o cliente fez um atendimento bem feito. É de graça, mas ele faz com carinho, faz com amor. Os nossos alunos, eu sei, porque nós estamos no ranking bom dizer, né, professora, como é a nossa parceria com a Receita Federal. Isso. Não é só a gente lá, a Uniprocesso resolveu fazer imposto de renda. Não, é um acordo de cooperação técnica, o nosso desde 2017. Bastante tempo. É um dos mais antigos do DF. Hoje no DF existem 9 NAFs. Então, nós somos, no ano passado, representamos quase 30% dos atendimentos do DF. Então, foram mais de 300 atendimentos que o Uniprocessos fez. Então, é uma coisa bem séria. Inclusive, tem uma fiscalização da Receita. Tudo que a gente atende, a gente precisa informar para a Receita no site dela. Então, chegou aqui a Claudine para fazer imposto de renda com a gente. Terminou o atendimento, o aluno precisa registrar no site da Receita que houve o atendimento e tem que comprovar isso lá no e-mail do NAF, para ficar tudo bonitinho. Se tiver uma fiscalização da Receita, a gente vai provar que realmente a gente atendeu. Em troca, o que a Receita nos dá? Canal direto de comunicação com eles. Então, chegou um cliente chega lá com um caso cabeludo, cheio de dúvida. Vocês vão direto na fonte. A gente já liga para a auditora. A gente tem uma auditora que disponível. Olha que maravilha. Então, quer dizer que a pessoa ainda tem, além do NAF, vai ter um auditor disponível para ajudar. Ela cuida da gente, é como se fosse nossa mãezinha que eu falo, né? Qualquer problema diferente, a gente liga, até sistêmico, né? O sistema da Receita está dando problema tal. Manda um e-mail, ela vê o que está acontecendo, Então, esse canal direto de comunicação com a Receita é muito bom. Aí eu já aproveito para falar que esse ano a Receita implantou o Declara Fácil, que vai ser um atendimento dos NAFs dentro da Receita Federal.
Então, o Uniprocesso vai estar na Receita no dia 2 de maio e 30 de maio. O contribuinte entra lá no site da Receita, faz um agendamento, e quando ele chegar lá, quem vai atender não vai ser um auditor, vai ser um aluno do Processos. Que maravilha. Então, tem algumas regrinhas, né, para quem ganha até R$50 mil no ano e que vai fazer a declaração pré-preenchida, que é o foco mais de pessoas mais idosas, aposentados, que a gente vai atender. Então, 2 de maio e 30 de maio a gente vai estar dentro. Vamos deixar na legenda direitinho. E no descritivo aqui. E além disso, agora em maio também, 17 e 18 de maio, a gente vai estar no Shopping Águas Claras, de 10 da manhã. Como sempre, todo ano. Todo ano é o nosso esperado. Passa lá, viu, Naira, para dar um beijo. De 10 às 10, né, no sábado, e de 1 às 8 no domingo, o tempo todo para fazer o atendimento. Então, a pessoa pode chegar lá, se quiser agendar também, agenda pelo e-mail. Porque a declaração do imposto de renda tem que estar depositada até 30 de maio. Então, a gente já vai estar lá quase no deadline. Pagar multa de R$165, mais... 74 centavos. 74, 65, 74 centavos, e sem contar que se tiver imposto a pagar, ainda vai ter a multa sobre o imposto a pagar. Então, é bem... E isso é que é o pensado, né? Que a pessoa tem que pensar bem, tem que fazer o imposto de renda. E se eu deixar, por exemplo, fazer correndo, não tive tempo de ir no processo e eu, de repente, só ponho lá? Eu posso fazer isso e depois... Pode. Você pode mandar fazer a em retificação. Manda em branco só com só meus dados. Só para constar, para cumprir o prazo, né? Para não pagar os 167. 5. E aí depois faz a retificadora. A retificadora pode fazer durante 5 anos, né? Agora só tem que ter um cuidado, porque existem 2 tipos de declaração. A completa e a simplificada. Se você manda, você pode retificar a qualquer momento, mas se você for retificar no último dia, mandar no último dia para retificar depois, você não vai poder mudar o tipo. Então, você vai ter que tomar aquela decisão na hora. Vou mandar zerada por qual método? Completa, que é aquela que é interessante para quem tem muita despesa, ou simplificada, que é interessante para quem não tem muita despesa, não vai no médico, não tem um plano de saúde. Então, a pessoa tem que tomar essa decisão na hora. Então, também seria uma possibilidade. Outra coisa também sobre o NAF que eu gosto de falar... E se a pessoa não tem despesa, né, a declarar, mas coloca na completa, também não prejudica? Não faz sentido. Não faz sentido porque a completa é boa para quem tem muita despesa. Então, eu tive um rendimento de 100 mil. Uhum. Eu tenho 40 mil de despesa. 100 menos 40, eu vou pagar imposto em cima de 60 mil. Uhum. Na simplificada, eu não abato a despesa. Eu pego 20% da minha receita e chamo de despesa. Entendi. Então, a pessoa que não tem despesa, provavelmente o mais vantajoso para ela é mandar pelo simplificado. Principalmente para quem tem a renda menor. E às vezes, dependendo... Se eu mandar na completa, dá imposto a pagar. Dependendo da situação. Dependendo disso, a pessoa tem que ter essa... sempre pensa, por isso que é importante lá no NAF. Exatamente. Como que a pessoa leiga vai tomar essa decisão? É que nem uma coisa que acontece muito é aquele planejamento. A gente faz um planejamento tributário para o cliente. Chega lá, ontem, por exemplo, chegou um casal. Marido e esposa, tem vários filhos do casal. A gente faz um planejamento para ver o que é melhor para o casal. Então, às vezes, os filhos são todos meus dependentes, fica naquela coisa. Eu falei, não, vamos ver o que vai gerar um montante maior de restituição para o casal, porque é um núcleo familiar. Então, a gente faz esse filho aqui fica com você, o outro fica com... Uhum. Não, esse não vale a pena colocar, porque ele está trabalhando, se colocar o filho, tem que botar o rendimento do filho. Então, a gente sempre faz esse planejamento. Normalmente, os casais que vão declarar com a gente juntos, eles saem bem felizes, porque eles, antes eu pagava e ela restituía. Agora, um tá pagando menos, o outro tá restituindo mais. A gente faz um planejamento para conseguir ver o que é melhor para a família. Boa lembrança, professora. Quer dizer, o NAF não faz só o imposto de renda. Não, a gente faz um planejamento. Faz um planejamento, né? Inclusive, assim, chegou um cliente esse ano. O cliente pagou muito imposto de renda. Tem várias fontes. A gente orienta ele, para o ano que vem. O que é que a gente precisa que você faça durante o ano para reduzir? Faz uma previdência privada do tipo PGBL, que ela é dedutível. Você, ao invés de pagar imposto, você paga a sua previdência privada, o dinheiro continua sendo seu e você vai ter o benefício fiscal, vai reduzir o seu imposto a pagar. Então, a gente faz... Às vezes, a pessoa fica ali economizando, não quer pagar um plano de saúde legal, mas paga imposto todo ano. É melhor investir no plano de saúde, que vai ser dedutível, ele vai estar com a vida com a cobertura, né, uma segurança, e, além disso, reduz o imposto que ele tem a pagar. Então, tudo isso influencia na forma de declarar, e a gente dá essa orientação também para o cliente. Vou lá, gente. Vai lá, a gente faz um planejamento. É bem legal. Tanto que a gente tem um índice de retorno muito grande. Os clientes voltam. A gente tem visto ao longo dos anos, tem aumentado a cada ano mais. No primeiro ano, em 2017, eu acho que a gente atendeu, 30 pessoas. A gente já está em 300.
Então, a gente vê que as pessoas estão voltando. Tem uma família de bombeiro, um bombeiro que ele veio, fez o primeiro ano, ele faz todo ano, desde 2017. Aí ele trouxe a esposa, depois ele trouxe a cunhada, aí trouxe o sogro, a família toda faz declaração com a gente. Porque foi o primeiro veio, aprendeu o caminho, eles vão vindo. E a gente gosta porque o aluno aprende. A gente quer que o aluno aprenda. Então, tem alguns lugares, os NAFs, que falam, só vou atender quem ganha até 40 mil por ano. A gente não colocou esse limitador, justamente porque quanto mais complexos os casos, melhor para o aluno aprender. Sim. Então, Rayane, o que é que você gosta? De coisas difíceis, né? Sim. Rayane, quando chega um caso difícil, eles brigam. Não, eu quero pegar, eu quero fazer. A briga é pelos casos difíceis. E tem uns casos difíceis e quase misteriosos. Eu lembro que tivemos um cliente que ele não declarava, porque a renda dele, né, era o mínimo ali, não tinha necessidade, não tinha obrigação de declarar. E o CPF dele ficou irregular. E ele ficou sem saber. Mas eu não sou obrigado. Aí nós fomos investigar aquela coisa toda, mas aí procurou o NAF. E aí nós fomos investigar, eu também não entendia, olhando os rendimentos, mas ele não é obrigado. Resumindo, inclusive foi a Tiziana que chegou a essa conclusão. Ela falou, será que ele fez isso? Aí eu tive que ficar perguntando pro cliente. Ele fica investigando com o cliente ali, perguntando. Porque ele não sabe, ele não sabe o que ele pode fazer, o que ele não pode. E aí nós descobrimos que ele fez algum movimento lá na Bolsa de Valores. Ele começou a brincar de comprar e vender ação. Só que teve rendimento. Mas era Não, ele fez mesmo. Não, fez pouca coisa, valores baixos. Só que quando você tem movimentação acima de 40 mil ações, ou movimentações que tem um ganho, tem resultado, você tem que declarar. E ele não declarou. Então, ele teve que pagar uma multa, sendo que ele era isento, teoricamente, de declaração de imposto de renda, mas por causa dessa brincadeira que ele fez. Vou comprar uma ação, vender, comprar, vender. Fez sei lá, não foi às 50 vezes fez reais. Um curso, né, de como é que chama aquele negócio? Trader. Não foi 50 reais que ele brincou de ação, mas esses 50 reais para ele saiu caro. Isso. Gerou uma multinha de 165 pela brincadeira dele. E bloqueou o CPF por um tempo. Tava com pendência lá e ninguém entendia o que foi. E a pessoa às vezes chega, por ser leiga, ela, mas eu não fiz nada. E a gente tem que ficar investigando. Mas tem certeza? Você não lembra se você comprou ou vendeu? E a gente vai investigando até descobrir a situação. Agora já sabe, né? Tem já assim sabe. Um item. Quando cancelou o CPF, a primeira pergunta, você brincou de trader, no caso? Né? Porque quando é isenta, é porque brincou, né? Fez um curso, achou que ia ganhar dinheiro. Comprou, vendeu ali um negocinho, movimentou, teve ganho. Mesmo o ganho sendo pequeno, às vezes um ganho de R$1. Mas aí, dependendo da situação, ele precisou fazer a declaração. Imagina. E não é brincadeira, né? Se você deixar uma multinha aqui que vai ser de 100 e pouco, ano que vem vai estar juros sobre juros e esse negócio vira um trem, né? Pois é. Não pode deixar, tem que declarar, todo mundo tem que declarar. Né? A gente até ganhou no ano passado, acima de 33.700 e pouco, tem que declarar. Eu ganhei só 30. Posso declarar? Pode. Você não é obrigado, mas você pode. Se você quiser declarar, até porque é uma forma de comprovação de renda, né? Sim. Principalmente para quem é autônomo. Às vezes o autônomo, ele não tem contra-cheque, não tem... Mas ele não tem nada. Mas se ele fizer a declaração dele, ele faz o controle bonitinho do que é que ele teve de faturamento, lançou como autônomo, um professor de educação física, por exemplo, que ganha uma renda baixinha, mas dá aula de personal. Por fora, ganha de pessoa física, ele, não precisa declarar. Precisa. Faz a declaração, ele vai ter o comprovante de renda para um financiamento habitacional, para um financiamento de carro, para se ele quiser viajar. Imagina a pessoa quer ir para fora do Brasil, quer o visto americano, aí chega lá sem declaração, sem nada, ele não vai conseguir esse visto. Com a declaração dele, ele, às vezes, vai conseguir. Com a declaração de imposto. E se, assim, a pessoa declarar um ano, ela é isenta, ela não precisa declarar. Aí ela declara um ano, aí ela tem que declarar o resto da vida? Não, só esses são os... Como é que é? Histórias que o povo conta. Não tem, não. Aí então o povo tem medo, fala assim, não, pelo amor de Deus, porque senão eu vou ser obrigada a declarar a vida inteira e eu não preciso declarar. Então, se a pessoa declarar um ano, não precisa declarar. Não necessariamente, a não ser que naquele ano ela tenha ultrapassado os 33 mil de renda, que esse valor muda todo ano passado era 30 mil, esse ano aumentou para 33. Se ela tiver rendimento isento superior a 200 mil, que é uma situação que tem que ficar esperto. Então, por exemplo, eu trabalhava, ganhava ali, sei lá, meus 50 mil por ano, vários anos declarei bonitinho. Aí fui desligada da empresa, não tenho mais renda naquela empresa, mas eu saquei meu FGTS. Meu FGTS tinha um saldo lá de 250 mil. O FGTS é isento, mas rendimentos isentos acima de 200 mil, eu tenho obrigação de declarar.
Não paga imposto. Não paga imposto, mas isento, tem mas que tem que declarar. Tem que declarar. Pois é, por isso, gente, tem que procurar um Na NAF dúvida. para saber, Com certeza, gente, procura tem um que NAF. saber, porque é uma besteira. Aí a pessoa fala, não preciso declarar, porque, né, tudo é isento, eu não preciso declarar. Mas se for superior a 200 mil, precisa. Pois é. Outra situação, não estou com renda nenhuma, mas eu tenho um patrimônio superior a 800 mil. Construí esse patrimônio ao longo da vida, agora eu estou desempregado, meu saldo de bens é acima de 800 mil. Você precisa declarar mesmo sem ter rendimento, sem ter salário, sem ter aposentadoria, porque você tem um patrimônio superior a 800 mil. Então, só para quem tem superior a 800 mil. Se for menor, não precisa. Não precisa. Então, o básico seria rendimento tributável superior a 33, rendimento isento superior a 200 mil e patrimônio, bens e direitos superior a 800 mil. A 800 mil. Aí uma situação também, a pessoa recebeu uma herança. Não tenho nada, mas recebi uma herança de 1 milhão. Você vai receber um patrimônio, é isento a herança, é um rendimento isento, mas é superior a 200 mil, rendimento isento. Então, você vai ter que declarar a herança. Inclusive, eu falo... E vai ter que pagar. Não, se você só você já pagou, né? Se você só ganhar a herança, para imposto de renda não paga nada. Vai pagar o transmissão, que é ir para o GDF. Mas do imposto de renda você só vai informar. Porque a Receita precisa saber a sua evolução patrimonial. Imagine que eu sou uma pessoa que eu não tenho renda nenhuma. Aí eu ganhei uma herança, não aviso para ninguém, e eu apareço e compro uma casa de 1 milhão. Aí a Receita falou, gente, mas tu não trabalha. Onde é que você arranjou dinheiro para comprar casa de 1 milhão? Ah, porque eu ganhei uma herança. Aí agora, se ele tivesse ganhado 700 mil de herança em imóveis, ele não precisa declarar. A herança é um rendimento isento. Então, tem que ser acima de 200 mil. Acima de 200. Acima de 200 mil. Tá. Aí vamos dizer pessoa que compra imóveis mais baratos, por exemplo, até 700 mil, ela não necessariamente precisa declarar. Mas é aquela coisa, se eu cumprir um imóvel de 700 mil, de onde é que veio esse dinheiro para comprar esse imóvel? Ou eu tive rendimento, tem que ter uma justificativa, eu ganhei alguma coisa aconteceu, porque ninguém acorda assim, nascido, eu vou comprar um imóvel de 700 mil. Tem que ter uma origem, esse recurso. O objetivo dessa informação dos bens e direitos é justamente para ver a evolução patrimonial, para ver se o seu patrimônio condiz com o seu rendimento. E é bom porque vocês também fazem lá um planejamento, que é isso que você fazemos. falou. Então, eu comprei uma kit de 250 mil. Ah, mas eu fiz uma reforma e gastei 50 mil. Tem que registrar. Coloca lá, né? Porque pode ser que por causa dessa reforma ele vai vender por 300. Um valor maior. Vai ter né? E aí, ele comprovando, ele não tem um que pagar. ganho de capital, porque você paga 15% em cima do lucro da venda do imóvel. Então, imagine, é muito melhor pagar 15% em cima de um lucro menor do que de um lucro maior. Então, também é bem importante isso. Sim. Ave Maria, é muita coisa, né, gente? Muita Por isso que tem que ir no NAF. Tem, se tiver dúvida, se você não tem... Se você não tem segurança, assim, 100%, é melhor ir. Pergunta. E se você tem segurança, gente, vai lá, porque vai dar processos, Sim. vai conversar com as pessoas, vai ter novas ideias, né, do que fazer, de como fazer, né, a professora deu até a dica aí de fazer uma aplicação financeira para poder, né, o plano de saúde que todo mundo quer, dizer, tem várias, que não é saída. Porque o pessoal fica assim, eu quero ver como é que eu vou burlar. Não é burlar, é planejamento. É dentro da legislação. Exatamente, você paga dentro da legislação e conseguir ter uma vida melhor. Que é aquilo que a gente estava falando, né? Sobre como lidar com o dinheiro. Depende. Às vezes a pessoa quer só viver e quer, né, ficar viajando, enfim. Cada um tem o seu planejamento financeiro. Que bom ter profissionais que possam ajudar nesse melhor planejamento para a gente alcançar o nosso objetivo da vida, que eu acho que de todo mundo é ser feliz. Com certeza. Saúde, com bem-estar, aproveitando a vida. Verdade. Né? E eu acho importante também falar, Tiziana, teve uns casos que nós presenciamos. Pessoas que não eram obrigadas a declarar, mas aí sempre olhe seu informe de rendimento. Aquele documento lá que a empresa passa para todo mundo, né? Quem trabalha fechado. Olha ali, e se você tiver dúvida, procura o NAF, procura processo para te esclarecer. Porque tem gente que não é obrigado a declarar, mas tem um imposto retido. A gente consegue pegar de volta. Se ela declarar, ela recebe. Isso é importante. Isso é muito importante. Mas tem... ela não teria que declarar, ela não chegou lá nos 33 mil. Vamos dizer, eu trabalhei 2 meses numa empresa. Cada mês eu ganhei 10 mil reais, descontou 2 mil reais de imposto de renda,
da minha fonte. Eu saí da empresa, não estou trabalhando mais, juntando os meus 2 meses, deu 20 mil. 20 mil não precisa declarar. Sim. Mas eu paguei 2 meses de imposto. Então, se eu declarar, eu consigo pegar esse valor que eu paguei de volta. Eu consigo restituir esse valor. Então, não Entendeu? necessariamente quem não tem a obrigação de declarar, não tem nada para receber. Às vezes a pessoa, se declarar, consegue receber de volta o imposto de renda. Então, a gente pegou vários casos. O que acontece? Chega um cliente aqui. Minha renda é menor, não precisa declarar. Mas é uma pessoa que trabalha no comércio, tem uma renda baixa, mas no mês de dezembro faz muita hora extra. Como ela faz muita hora extra, no mês de dezembro o salário dela sobe e desconta o imposto de renda. A gente declara e pega de volta. Como ela não está na obrigação, a gente olha os 5 anos para trás e vê se nos últimos 5 anos aconteceu a mesma coisa. Se aconteceu nos últimos 5 anos, a gente manda a declaração dos anos para trás. Como ela não tinha obrigação de declarar, não gera multa. Ela pega de volta o imposto, não paga a multa. Então, já tive casos assim que a pessoa pegou 2 mil, 3 mil, que estava preso e a gente conseguiu receber de volta. Lembrando que isso não é entrar na justiça, não é nada. É só colocar administrativamente. Teve uma senhorinha também que a gente pegou ano passado, que foi bem legal, que ela tem moléstia grave. Moléstia grave é isento de imposto de renda. Então, ela tinha 2 fontes, como aposentada e pensionista, uma renda alta. E aí, a gente entrou com um pedido de isenção por moléstia grave. Ela ficou isenta, a doença dela foi caracterizada desde 2015, então a gente poderia retificar os últimos 5 anos. Então, retificamos os últimos 5 anos e ela recebeu quase 100 mil reais de volta. Nossa, olha, era 70 mil de principal, mais atualização de Selic, então quase 100 mil. Ela comprou o carro novo, carro, e mandou a foto pra gente. E até fui lá na faculdade e levou um monte de comida mineira, que ela faz comida. Falou, eu trouxe comida porque vocês me ajudaram, não sei o quê. Feliz da vida, e tudo de graça. E ela não sabia. Uma coisa que era simples e ela não sabia. Porque a gente não sabe mesmo. Não sabe, exatamente. Não vai saber. Eu fiquei sabendo disso depois do NAF. Né? Eu não sabia disso agora antes. Você sabe. Agora eu sei. E falo para todo mundo, inclusive os alunos, sempre que os clientes que vão lá, a gente sempre olha os anos anteriores para saber se ele tem alguma coisa presa para poder ajudar. Olha, muita coisa para falar, professora. E se você estiver disponível, vamos fazer mais outro podcast para a gente trazer mais particularidades que podem estar acontecendo e ninguém sabe. Pois é, ajudar as pessoas a recuperar o valor que ela tem direito. Que tem direito, né? Maravilha, professora. Muito obrigada, querida Rayane. Saiba que aqui é a sua casa, sempre será, vai ser sempre aluna. Venha para a pós agora, né? Tem que começar a pós. Professora Ticiana está sempre aqui com a gente, na frente do NAF, que eu acho que é um dos trabalhos, assim, dos projetos muito importantes aqui do nosso centro universitário. Atende muita gente, ajuda muita gente, e é muito importante, porque nós, como uma instituição de ensino, de educação, a gente está aí para atender tanto a nossa comunidade acadêmica quanto a comunidade local. A nossa comunidade, nossa querida Brasília. Tá joia, gente? Muito obrigada mais uma vez. E é isso. Nós vamos deixar aqui o descritivo dos dias de atendimento do NAF, os dias que eles estarão no shopping, mas mesmo antes do shopping. Toda quinta-feira a gente está lá. Toda quinta-feira. Das 18 às 22 horas. Toda quinta-feira, das 18 às 22 às 22. É bastante tempo para poder atender você que está aí com dúvida ou você que simplesmente quer fazer um planejamento. Olha só quantas coisas foram faladas aqui. Quanto não é só o dinheiro, é o direito mesmo, né? Recuperado, que já é adquirido e que tem que fazer valer, né? Com certeza. Agora, precisa de informação. Então, todas as quintas-feiras, das 18 às 22 horas, no nosso campus de Águas Claras, que é a Avenida Araucária, número 4400, ali perto do Enseada. Perto da estação de metrô agora, né? E tem a estação de metrô ali pertinho, fácil. Qual o nome da estação lá, professora? Estrada Parque. Estrada Parque. Desceu ali na Estrada Parque, o Uniprocesso é do lado, né? E estaremos também lá em maio, vai estar aqui direitinho no descritivo, no Shopping Águas Claras. E é isso, nós estamos finalizando mais um podcast. Obrigada para você que assistiu. Dê um like aí pra gente, para você ser sempre notificado, né,
quando tivermos outros podcasts, e lembrando sempre que nós estamos em todas as plataformas de áudio. E é isso. Até o próximo podcast.